Fala, turma! É sempre uma satisfação encontrar você aqui no canal do Mestre Mário. Hoje, simulado de nível médio. Primeira questão, guarda municipal. Assinale a alternativa em que na redação escrita a partir do texto ou uso da vírgula. Então, está contemplando o quê? Vírgula. Pare o vídeo. Quero ver se você vai gabaritar esta questão. Agora que já resolveu, vamos então à resolução dela. É para a gente marcar a alternativa correta na qual foi empregada a vírgula, em conformidade com a norma padrão de pontuação. O ganho privado no ensino superior tem potencial para ser bem maior do que o retorno social. Primeiro ponto, aqui temos as vírgulas, não é isso? Será que essas vírgulas foram empregadas de maneira correta? Vamos ver. Primeiro ponto, tem pontuação, tem vírgula. É VUNESP, você vai se lembrar de quê? Do SVC. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula, correto? Então, primeiro ponto, SVC. E depois é muito importante você também se lembrar da ordem SUVECA, a ordem direta das frases. Primeiro vem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. O ganho privado, vamos lá, sujeito, não é isso? Olha o SUVECA sendo construído. Tem potencial, tem o quê? Vamos colocar aqui verbo, tem o quê? Potencial para ser bem maior do que o retorno social. Cadê o A de SUVECA? Só deu SUVEC? Pode não. Então está faltando o quê? O A. O adjunto adverbial. Olha o adjunto adverbial aqui. Onde? No ensino superior. Então já vou colocar aqui. Adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial da palavra SUVECA ele é deslocado para o meio, como veio aqui, ele virá separado por vírgula. Na VUNESP, nem precisa você saber. É longa ou curta extensão? Como já veio entre vírgulas, correto. Muita atenção. Pode ser que a VUNESP coloque só uma vírgula, então está errado. Se tem uma perninha, tem de ter duas perninhas, não é isso? Então aqui, a alternativa A está correta, porque eu tenho um adjunto adverbial intercalado, a ordem SUVEC. Não pode, pode SUVECA. São muitos os exemplos de que os trabalhadores qualificados aumentam. Primeira coisa, o verbo, não é isso? O que aumenta? Os trabalhadores qualificados, sujeito. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso, descarto a alternativa B. Não há também justificativa para o emprego dessa vírgula. São muitos os exemplos de que os trabalhadores. São muitos os exemplos de que? Dos trabalhadores. Então, aqui eu tenho um complemento. Quando aparecer aqui este substantivo, se vier depois dele que seja um adjunto adnominal, agora é adnominal. Adnominal, ou que seja um complemento nominal também, não vamos entrar aqui porque a VUNESP não exige, é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Se vier, não pode ser separado de vírgula não pode ser o adjunto adnominal ou o complemento nominal separados por vírgula do seu substantivo. Então, os exemplos de que os trabalhadores não pode ter esta vírgula. Até aqui está tudo certo? Então, vamos aqui para as próximas alternativas, ok? Em vista das possibilidades de ganho, não seria adequado oferecer ensino superior público gratuito. Então, primeiro ponto, não seria adequado oferecer ensino superior público gratuito. Esta vírgula aqui, ela está correta. Por quê? Aqui eu tenho um adjunto, vou colocar aqui de novo, adjunto adverbial. Ele veio para o início da frase, virá separado por vírgula. Em vista das possibilidades de ganho, ok. Não seria adequado o quê? Não é adequado oferecer ensino superior público. Tem vírgula ou não tem? Aqui é bem interessante porque aqui eu tenho um sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Aquele sujeito que vai exercer a função, aquela oração que vai exercer a função de sujeito, já é autoexplicativo, sujeito oracional. Oração que exerce a função de sujeito. Então, eu poderia vir aqui e substituir por isso, pode usar o que quiser. Então, eu poderia falar, isso não seria adequado. Isso aqui está exercendo a função de quê? De sujeito. E o verbo está aqui, então eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, não seria adequado oferecer. Não seria adequado isso. Isso não seria adequado, ok? Dadas as condições de desigualdade
Os indivíduos também deveriam ser tratados de forma desigual. Complicado, ficou meio bagunçado, né? Então, dadas as condições de desigualdade, os indivíduos, aqui sujeito, não é isso? Aqui eu tenho o verbo, deveriam ser tratados, aí eu tenho lá, deveriam ser tratados. Aqui eu vou colocar aqui uma locução verbal. Locução verbal e tratados como complemento, de forma desigual, vai ser como eles serão tratados. Então, os indivíduos também, se você usou uma vírgula, você vai usar a outra, são duas perninhas, os indivíduos também. Ou então nenhuma, poderia retirar, por quê? Porque ele é de curta extensão. Aqui eu tenho o quê? Vou colocar aqui primeiro, aqui eu tenho também um adjunto adverbial. Mestre, adjunto adverbial é o mesmo que um advérbio? Sim, ele vai exercer a função de adjunto adverbial. Uma oração subordinada adverbial também adjunto adverbial. Então, dadas as condições de desigualdade, então aqui eu tenho de novo um adjunto adverbial de longa extensão no início da frase, virá separado por vírgula. Os indivíduos também deveriam, retirei, ou então ponho duas. Uma perninha? Não. Duas perninhas? Ou nenhuma perninha. Deveriam ser tratados de forma especial. Deixa eu ver, aqui tem uma vírgula também. Não pode ter. Por quê? Locução verbal, eu não posso colocar uma vírgula no meio de uma locução verbal. Nada justifica. Corretinha, essa alternativa ficará. Dadas as condições de desigualdade, vírgula, os indivíduos, vírgula, também vírgula, deveriam ser tratados de forma desigual. Ou então tiraria as duas vírgulas de também. Show de bola? Fácil, fácil? O ponto de vista econômico refuta. Ele refuta o quê? Verbo. Aqui eu tenho o SVC. Não posso separar o verbo do seu complemento. Esse complemento aqui é o quê? Um objeto direto. O ponto de vista econômico refuta a ideia de obrigatoriedade. Obrigatoriedade de quê? Não posso separar aqui o substantivo do complemento nominal. A obrigatoriedade do ensino superior público gratuito. Sem vírgula certinha aqui, a alternativa é. Mas aqui, com SVC e SUVECA, você já vai longe, ok? Então vamos a mais questões. VUNESP, questão de nível médio, de acordo com o conteúdo do texto, é correto afirmar que... Então tem duas maneiras de você fazer interpretação de texto. Você pode fazer a leitura do texto perdendo o sono, aqui é a segunda parte, ou pode fazer também ler as alternativas e voltar ao texto para saber se elas estão corretas ou não. O jornalista descreve os novos hábitos que incorporou, vou destacar aqui, ao seu dia a dia, depois de ler o polêmico artigo de Walker acerca dos efeitos do sono. Será que realmente ele descreve os novos hábitos que incorporou? Voltamos ao texto. Nos últimos anos, caí numa rotina de dormir entre 5 e 6 horas por noite. Achava que estava bem adaptado a esse regime até ler a obra de Walker. Ele me deu um susto. Então aqui você observa, ok, ele estava habituado a dormir de 5 a 6 horas e ele tomou um susto. Mas você percebe que aqui não fala que ele incorporou os novos hábitos ao seu dia a dia. Sendo assim, então, posso descartar a alternativa A. Muita atenção, porque fala que ele se assustou, que ele percebeu que isso não faz bem, mas ele não incorporou ao seu dia a dia os novos hábitos. O sono subótimo, parece uma palavra estranha aqui, né? Subótimo, como você pode ver aqui, olha o prefixo sub. E vem junto mesmo, não está escrito errado, porque você só vai usar o hífen quando a palavra da frente começar com H, R ou B, ok? Se não for, você escreve tudo junto. Subaéreo, por exemplo, subótimo, correto? O sono, especialmente quando se discutem as consequências físicas, pode causar distúrbios cardíacos, doenças reumáticas e aumento de peso. Precisamos também voltar ao texto. Munido de um estoque quase inesgotável de estudos, ele liga o sono subótimo a problemas cardíacos, câncer, diabetes, obesidade, demência e até aos mais inocentes resfriados. E aqui está falando o quê? Pode causar distúrbios cardíacos? Vamos ver aqui. Observe só, ok, problemas cardíacos, certo. Pode também doenças reumáticas, vamos ver aqui.
onde fala de doenças reumáticas? Não fala. Obesidade fala, mas doenças reumáticas não. Então, vou descartar esta alternativa por causa disso aqui. O Walker, ao defender seu ponto de vista de forma intrincada e complexa, explica que a fauna aquática também dorme, embora não pode parar de nadar. O que é intrincada? É importante você compreender o significado desta palavra. Seria o quê? De forma confusa? Vou colocar confusa aqui, mas para mim seria complexa também. Ele defende seu ponto de vista de forma complexa, confusa? Observe só aqui quando fala. A tese principal de Walker é simples, nada de intrincada, nada de confusa. Ela é simples e aqui está falando que ela é o quê? Seu ponto de vista de forma complexa? Nada disso. Observe só, a interpretação é bem complexa, né? Porque você vem aqui e explica que a fauna aquática também dorme, embora não pare de nadar. Certinho. Aí você vem aqui e marca a alternativa C por causa dessa palavra aqui. Mas se você observa o complexo aqui, é diferente de quê? De simples. A tese dele é simples. Aí você já... Por isso, olhos de Lins, muita atenção. Os danos advindos de uma rotina com reduzidos períodos de sono tornam-se imperceptíveis para aqueles indivíduos que consideram aceitável dormir pouco. Será que é correto afirmar isso daqui? Esses danos dessa rotina deles tornam imperceptíveis? Vamos voltar aqui então para a gente saber. Observe só aqui, conclusão do texto. Para Walker, as pessoas que acham que podem dormir pouco estão tão enganadas que nem sequer conseguem perceber os danos, os prejuízos que sofrem com o sono insuficiente. Observe só, os danos advindos de uma rotina com sono insuficiente são imperceptíveis para aqueles indivíduos que consideram aceitável dormir pouco. Isso aqui só parafraseou o que está escrito lá na conclusão. O neurocientista atribui ao sono REM o papel de aumentar a carga hormonal de nosso organismo. Olha aqui, o sono REM é importante para trabalharmos nossas emoções negativas, aprimorarmos habilidades sociais e para a criatividade e solução de problemas. Aqui o examinador já estava cansado, então ele veio aqui e colocou alguma coisa, mas nada de carga hormonal, como fala aqui na alternativa E. Assinale a alternativa em que os termos destacados contribuam para expressar, respectivamente, condição e intensidade. Condição, vamos ver aqui uma oração subordinada, adverbial, condicional. E aqui nós vamos ter o quê? Um advérbio de intensidade. O que é advérbio? A palavra que modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de modo, lugar, tempo, dúvida, negação, não é isso? Não conseguiriam respirar caso parassem de ler. Nós temos duas possibilidades. Comece por aquela que você tenha mais facilidade. Será que é a condição? Sim. Condição, já sei que as condicionais são se e caso. Então, vamos ver aqui. Ó. Caso eu vou deixar, caso eu vou deixar, assim não. Ou é o quê? Alternativa, não é isso? Ela vai indicar uma ideia de alternância. Então, já posso vir e descartar também essas duas alternativas aqui. Então, já sei, caso, condição. Então, já descartei também a alternativa C. E agora, não conseguiriam respirar caso parassem de nadar. Observe a condição aqui. Qual que é a condição para eles não conseguirem respirar? Parar de nadar. Então, aqui expressa, de fato, uma ideia de condição. Então, aqui está correto. Daí dá para concluir que o sono tem um papel evolucionário bastante significativo. Eu poderia vir aqui e falar muito significativo. Gente, quer saber se tem uma ideia de intensidade? Retire. O sono tem um papel evolucionário significativo. O sono tem um papel evolucionário muito significativo. Então, esse muito aqui, ele expressa uma ideia de intensidade, condição e intensidade. Condição aqui, o Walker põe-se, então, a destrinchar as diferentes. Então, esse então aqui vai dar uma ideia de conclusão, não é isso? Põe-se, pois, a destrinchar, ok? Com metade do cérebro cada vez
de cada vez, e assim eu poderia falar o quê? E desse modo, se eu falo desse modo aqui, passa uma ideia de quê? E assim, e desse modo, então dá uma ideia de modo. Manter-se em movimento. Achava que estava bem adaptado. Bem, aqui é um advérbio também de modo. Ele estava bem, ele estava mal. Ah, ele estava bem adaptado a esse regime. Ah, você quer falar, por exemplo, que ele estava muito adaptado a esse regime? Também. Então aqui, entendeu que tenha uma ideia de intensidade, não tem problema, mas você vai descartar a alternativa aqui por causa do assim. Ok? Aqui eu já vi que é alternância, aqui também mais profundo. Se aparece o mais, você já precisamos ver aqui. Vamos ler para compreender. Já o sono REM, mais profundo, sono mais profundo, expressa uma ideia de quê? Intensidade. Então, você que vai fazer a prova para esse concurso, já fica atento, por quê? Fique atento porque terá advérbio e conjunção, ok? Aqui já sabemos que é alternância e por decorrência. Será que é uma ideia de causa? Vamos ver. Irritabilidade, cansaço e por decorrência, a boa parte dos acidentes. Gente, tem causa e consequência? Você já vai vir aqui, ó. Causa ocorre primeiro e a consequência vai ocorrer depois. Ou seja, a causa vai levar a uma consequência. Então, primeiro a pessoa está irritada e cansada para depois gerar um acidente. Então, isso aqui é a ideia de causa e por decorrência aqui, e vai levar em consequência, vai ter como consequência. Aqui nós já temos a ação que ocorre depois que expressa uma ideia de consequência. Então, o trecho em destaque nos remete a uma ideia de consequência. Considere os trechos do texto. Aqui nós temos as palavras em negrito, precisamos compreender o que elas significam. Esses termos destacados passam a noção. Se é noção, será que então nós temos um advérbio de tempo? Será que temos um advérbio de tempo aqui? Observe só. Tem 3 possibilidades, não é? Até ler, depois vem já o sono e aqui os prejuízos que já sofrem com o sono. E por qual você vai começar aqui? Vou começar pela última, porque parece ser a mais fácil. Que nem sequer conseguem perceber os prejuízos que já sofrem. Então, que ele já chegou. Então, é algo que já acontece neste momento. Então, aqui passa uma ideia de tempo. Tempo está certo, tempo está certo. Aí já venho aqui e descartei 3 alternativas, como você pode ver. Então, já facilitou um pouco aqui. Observe só. Agora vamos para as outras. Achava que estava bem adaptado a esse regime. Até ler, eu poderia falar até quando, ou então quando leu. Aqui você já observa que, se, por exemplo, pode substituir por quando, nos remete a uma ideia de tempo. Esse regime até quando li, ok? Esse regime quando li. Então, aqui tem uma ideia de tempo. Tempo aqui já é limite, já vou descartar. Ah, mas o até pode expressar uma ideia de limite? Sim. Ele foi até São Paulo. Ele foi até Guarulhos, não é isso? Então, aqui eu já venho e descarto a alternativa D e restou a alternativa A. Então, tempo, diferenciação, precisamos voltar aqui então, quando fala já ou alguma coisa. Observe aqui. Ó, o sono REM é importante para trabalharmos nossas emoções negativas, aprimorarmos habilidades sociais e para a criatividade e solução de problemas. Já o sono NEREM, então aqui o que? Está diferenciando o REM do NEREM, não é isso? Observe só que então é uma diferenciação, correto? Está separando este do REM, correto? Então já venho aqui e gabaritei a questão com a alternativa A. Sinale a alternativa em que está correta a relação entre ideias e entre tempos e modos verbais. Esta questão está contemplando o quê? Conjunção, já vou anotar aqui. Conjunção e também conjunção e correlação verbal. Conjunção, você já sabe, você vai observar a ideia, o sentido que ela estabelece. Quando fala
de correlação verbal é a frase ter coesão. Precisa de haver um elo coesivo, ou melhor, uma ideia coesiva entre os tempos e modos verbais, correto? Correlação verbal. O que é correlação verbal? Que as bancas também cobram bastante. Nada mais é do que a coerência, a harmonia. Eu sempre falo com os meus alunos isto. É a frase ficar bonita e correta. Então, é a coerência, a harmonia entre os verbos, as formas verbais que estão naquela frase ou naquele período. Observe esta frase. Quando eu sair do emprego, iria estudar mais. Está estranho? Está havendo coerência, harmonia? Está uma frase correta, bonita? Quando eu sair do emprego, iria estudar mais? Não. Então aqui você observa a ausência da coerência entre as formas verbais. Trouxe aqui algumas formas verbais que a VUNESP tem cobrado recentemente. Outras bancas também têm cobrado esta correlação verbal constantemente. Sebrasp também cobra. Observe, então, esta frase que já vi que está errada, não há coerência. Quando eu sair do emprego, irei estudar mais. Você viu? Para esta ação acontecer, você precisa de ter esta daqui. Então, vou enumerar esta daqui como a ação 2. Para esta ação acontecer, você tem de sair do emprego. Então, o que é correlação verbal? É esta coerência entre as formas verbais. Aí você precisa se lembrar de que, se um verbo estiver no futuro do subjuntivo, olha aqui, futuro do subjuntivo, quando alguma coisa mais verbo no infinitivo. Quando eu sair, quando tu saíres, quando ele sair, quando nós sairmos. Então, se um verbo está no futuro do subjuntivo, o outro estará no futuro do presente. Observe. Quando eu sair, irei estudar. Aqui poderia falar estudarei mais. Pode ser ele simples ou composto. Irei estudar ou estudarei também. Se um verbo estiver no presente do indicativo, olha aqui, vou colocar aqui, presente do indicativo, o outro estará em quê? Também no presente do subjuntivo. Você já usa estas frases no seu cotidiano. Desejo que ele fale a verdade. Observe o que aqui. Este que eu ame, que eu chore, que eu beba, que eu parta. Então aqui você já consegue identificar o quê? O presente do subjuntivo. E no primeiro exemplo ali, quando aparece o subjuntivo. Quando aparece o quando aqui, você já consegue identificar este futuro do subjuntivo. Pretérito perfeito do indicativo, mas pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe o se aqui. Ó. Então, quando aparece isso aqui, se eu falasse, que eu estudasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito perfeito é o quê? Aquela ação concluída no passado. Então, estudei algo que já fiz naquele momento. Insisti que ele estudasse mais. Então, aqui, pretérito perfeito do indicativo e aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ele se dedicasse mais, conseguiria. Então, você observa aqui, ó, pretérito, olha os dois S's e o E, né, o se, e também tem o se, que vai indicar o quê? Uma probabilidade, correto? É o mesmo que talvez, não é isso? Então, se ele se dedicasse mais, conseguiria os resultados pretendidos. Um verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo e o outro está no futuro do pretérito do indicativo. Muita atenção a este aqui, há outras correlações também. Agora que você já compreendeu um pouco mais sobre correlação verbal, vamos às alternativas. As pessoas precisam ter uma vida relativamente regrada. Então, se tem conjunção e correlação verbal, eu vou começar primeiro pelas conjunções. Por quê? Elas são menos complexas que os verbos. Então, você observa aqui as conjunções. Primeiro ponto é identificar a ideia da frase. As pessoas precisavam ter uma vida relativamente regrada
alguma coisa poderão dormir ao menos 8 horas por dia. Então, aí você vai observar para que elas precisam ter uma vida regrada, para que possam dormir ao menos 8 horas por dia. Então, aqui eu já observo aqui que nesta frase ela transmite uma ideia de objetivo, não é isso? Objetivo, fim, ou então, como nós falamos na linguagem das conjunções, né? Uma ideia de finalidade, porque você precisa ter uma vida regrada para você alcançar o objetivo de dormir ao menos 8 horas por dia. Observe só, as pessoas precisavam ter uma vida relativamente regrada, se bem que. E este se bem que, será que está correto ou não? Quando você observa que esse se bem que, ele poderia falar, é o mesmo que desde que. Então, expressa uma ideia de condição. E eu já vi que a ideia que nós queremos aqui é de finalidade. As pessoas precisarão, então aqui você já observa, este verbo aqui ele está no futuro do indicativo, futuro do presente, precisarão ter uma vida relativamente regrada para quê? Para que possam dormir ao menos 8 horas por dia. Então aqui nós temos a ideia de finalidade, para que ou a fim de que. Então a alternativa B gabarita a questão. Observe só como a coesão dela aqui, eu falo assim, é a frase ficar bonitinha aos ouvidos. As pessoas precisarão ter uma vida relativamente regrada a fim de que possam dormir ao menos 8 horas por dia. As pessoas precisariam ter uma vida relativamente regrada desde que podiam, olha como não soou interessante aqui. Eu poderia fazer como alternativa B, ou então eu poderia falar também. As pessoas precisariam ter uma vida relativamente regrada para que, ou então desde que pudessem, vou colocar aqui, ao invés, desde que pudessem dormir ao menos 8 horas por dia. As pessoas precisam ter uma vida relativamente regrada, contanto que puderam, contanto que, já sou estranho, já sei que é o quê? A fim de que pudessem dormir ao menos 8 horas por dia. As pessoas precisaram ter uma vida relativamente regrada, mesmo que podem dormir, também não. Então já venho aqui e também vou descartar a alternativa E. Gente, correlação verbal exige muita atenção também. Observe o tempo verbal, porque aí você vai compreender a ideia expressa naquela alternativa. Vamos ver o que pede aqui. Os trechos destacados na frase podem ser substituídos sem alteração de sentido do original por. Esta questão, observe só as preposições aqui. Se tem a preposição, você já sabe, esta questão está contemplando o quê? Regência. Então, se tem regência, você tem de observar o termo, que pode ser um substantivo, um advérbio, um adjetivo, ele exige preposição e qual? Vamos ver. Aqui são sinônimos, não é isso? Podem ser substituídos. Ele está convencido de que a modernidade nos lançou uma epidemia de falta de sono com consequências tão graves. Vou começar com graves. Se é algo grave, é algo penoso, algo penosas, eu falaria que são coisas doídas, não é isso? Já venho aqui, pode ser consequências tão penosas, tão doídas, tão graves como a obesidade? Vou deixar. Consequências tão graves, tão drásticas? Sim. Consequências tão preocupantes? Sim. Consequências tão frívolas? O que é algo frívolo? Frívolo é aquele que se preocupa com algo fútil. Então, vou colocar aqui aquele que se preocupa com algo fútil, e se lá é grave, não é fútil. Inexplicável, consequências tão inexplicáveis? Não, uma coisa é ser grave e outra coisa é ser inexplicável. Então, restaram 3 alternativas. Ele está persuadido com que a modernidade? Ele está convencido de que? Você observa, convencido vai exigir a preposição de. É o que nós temos que fazer aqui. Persuadido também vai exigir a preposição de. Persuadido de alguma coisa. Então, descarte, não com. Ele está seguro com que a modernidade? Ele está seguro de que a modernidade? Venho aqui e descarto a alternativa B, correto? Ele está convicto de que a modernidade, então,
Quem está convicto de alguma coisa. Eu estou convicto de que passarei neste concurso. Então, aqui a alternativa C está correta. Aqui é interessante porque fique atento na hora de fazer a sua redação. Por exemplo, você vai falar lá, o filme que gostei, vou colocar aqui, o filme que gostei em todo o ano de 2020 foi. Aí você já vem, o filme, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto aqui é o quê? O filme de que gostei. É o mesmo caso aqui. Então, aqui nós temos o pronome relativo, mas você tem de verificar se o termo anterior exige a preposição ou pode ser o termo posterior, como aqui o caso do verbo. Muita gente fala, o filme que gostei. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto é o filme de que gostei. Então, a alternativa C está correta. Considere as frases, considerando o emprego e a colocação de pronomes estabelecidos pela norma padrão, as lacunas das frases devem ser preenchidas com. Então, se tem colocação pronominal, então vamos compreender aqui. Primeiro ponto, você vai se lembrar de que é próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise vem no meio e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Mas é importante também você observar a transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter como complemento o a e suas variações. Se é um verbo transitivo indireto, eu vou ter como complemento lhe ou lhes, correto? Ele descreve o que? As pessoas, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não posso usar lhes como complemento. Já vem aqui e descarto. Novamente, o hábito de dormir poucas horas é apontado como uma das causas dos acidentes automobilísticos. Portanto, os motoristas que têm, vou colocar aqui já, ok, eles têm o que? O hábito. Então, tem é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não posso usar o lhe. Só restaram duas alternativas. E agora, as descreve ou descreve-as? Vamos ver aqui. Muitas pessoas querem saber mais a respeito das etapas pelas quais passamos enquanto dormimos. E em seu livro, o neurocientista, então vou colocar aqui, ele descreve o quê? Descreve-as. Porque as etapas, observe aqui, as etapas são elas, eu não falo descreve elas, então é as. E por que que eu usei um cara? Por que que aqui é ênclise, o pronome veio depois do verbo? Porque não há palavras atrativas antes. Se tem palavras atrativas, você vai se lembrar de quê? Enéas 4Ps. Essas são as palavras atrativas que já falei muito nas minhas aulas. Então, descreve as. Então, a alternativa E está correta. Observe só. O hábito de dormir poucas horas é apontado como uma das causas dos acidentes automobilísticos. Portanto, os motoristas que têm o quê? O hábito. O hábito é o mesmo que ele. Eu não posso falar que tem ele. Ele é o. Então, que o tem. Mestre, por que que veio antes do verbo? Porque aqui eu tenho uma palavra atrativa. É o pronome relativo. O pronome relativo está aqui dentro do Enéas 4P. O pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele virá antes do verbo. Então, o que o tem. Por isso que a alternativa E de exata está correta. Pelos comentários feitos pelo cronista, pode-se afirmar de forma correta que, aqui temos um texto, leia um trecho da crônica Lembra-se de Ivan Ângelo, um texto pequeno, se quiser fazer a leitura, se não, vamos alternativa por alternativa. Pode-se afirmar corretamente que as conversas eram breves, já vou colocar entre parênteses aqui, nos postos da companhia telefônica, porque as ligações custavam muito caro. Então, vamos voltar. Falar ao telefone era uma coisa discreta. Em aparelho público de esquina ou de corredor de shopping, falava-se baixo. Quando ligava de um posto da companhia telefônica, a pessoa fechava-se numa cabine. Trocavam-se palavras necessárias, ou seja, a conversa era breve, pois dava trabalho deslocar-se até um aparelho. Ok, a conversa era breve, sim. Mas as ligações eram caras? Não. Elas custavam muito caro? Não. Falava que dava trabalho se deslocar até lá. Uma coisa é você falar, mas naquele tempo eu me lembro ali que era caro fazer ligação, mas no texto falou não. Então, se não falou, não era.
Os usuários de celular, cujas conversas normalmente tratam de trivialidades, são indiscretos e deselegantes. Vamos ver? Agora, na era do celular, todo mundo fala alto e até com espalhafato nas ruas, nos ônibus ou nos corredores. Então, não são elegantes, não é isso? E pela banalidade, os assuntos não despertam qualquer interesse. Então, tratam de trivialidades. Isso aqui é trivial, isso aqui é o quê? Banal. São indiscretos e deselegantes, certinho, alternativa B. Os jovens apaixonados sempre expuseram assintosamente sua intimidade a fim de chocar a sociedade de forma assintosa, de forma incisiva, de forma clara, sem se importar com o que os outros pensam. Observe só, o beijo era uma intimidade, não um espetáculo. Então, aqui já respondeu. Então, eles expunham de forma assintosa? Não, era de forma o quê? Discreta, correta? Então, venho aqui e descarto a alternativa C. Os bancos, desde que surgiram, vêm lucrando com fortunas e cobrando taxas inadmissíveis. Observe só o que fala dos bancos aqui. Motocicleta era a diversão dos fins de semana. Os bancos lucravam bilhões e não cobravam taxas, mensalidade. Então, não cobravam, e aqui fala que eles cobravam. A função dos bares mudou, já que hoje eles se tornam um ponto de encontro para a discussão dos problemas do país. Gente, hoje sim, de fato, eles se reúnem ali para discutirem os problemas do país. Mas será que no texto fala isso? Precisamos voltar. Cadê o bar? Nós temos de achar onde fala do bar. Os jovens iam para os bares com os livros debaixo do braço e parecia que liam, pois discutiam e se dividiam a respeito das ideias. E aqui está falando o quê? Hoje eles se tornaram ponto de encontro para a discussão dos problemas do país? Eu acho que sim, as pessoas discutem, mas lá no texto não fala. Então eu venho aqui e descarto. Por quê? Se não está no texto, não existe, correto? Tendo por base a afirmação, pizza não era coisa feia. Quando fala no texto, observe só, pizza não era coisa feia, ou seja, por quê? Pizza era pizza mesmo de comer, vou colocar aqui. E hoje a gente já usa pizza, por exemplo, acabou em pizza. É o quê? Porque não houve uma punição, ninguém deu atenção. Pizza não era coisa feia. É possível estabelecer uma relação com a palavra pizza empregada em. Será que neste caso aqui, qual é essa relação aqui? Não está falando da pizza que foi empregada em sentido próprio, não? Não, está falando para estabelecer uma relação com a palavra pizza empregada em quê? Em sentido próprio, não. Já acabei de falar que é sentido figurado. Acabou em pizza. Como sentido figurado na expressão acabar em pizza, virou pizza, pode ser também. Cujo significado é aceitar desafios? Não, o significado é o quê? Punir um crime. Então, por isso que a alternativa E está correta. Aqui, o ponto mais interessante que é você estar atento quando fala que é possível estabelecer uma relação com a palavra pizza. Então, quando fala pizza não era coisa feia, ou seja, hoje pizza é coisa feia. Então, se é coisa feia é que quando não é punido um crime. O sinal indicativo de crase, se tem crase, você já sabe. Primeira coisa, vou procurar os verbos. Depois vou procurar o quê? As palavras no masculino. Então, já vou começar por aqui. Corujinha, palavra no feminino, deixo. A uma cidade, deixo. Afinais, crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Descarto a alternativa. O rigor, a rigor, palavra no masculino. E aqui? Falar é um verbo no infinitivo. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Atentos à corujinha. Quem está atento a alguma coisa. Atento ao ato de corujar. Então, atento a, mas o A de corujinha que deu certinho a alternativa A. Por quê? Vamos substituir. Ele estava atento ao ato. Se deu ao antes de uma palavra masculina, vai dar crase antes de uma feminina. A pessoa dirigia-se a uma. Quem se dirige a algum lugar, não é isso? Mestre, então tem duas respostas corretas? Não.
Porque aqui eu já tenho uma cabine. Uma cabine eu já tenho o quê? Um artigo indefinido. Eu não uso crase antes de artigo indefinido e também dos pronomes indefinidos, por exemplo, toda, alguma, certa, qualquer, quem, não uso, ok? Não uso crase antes de artigo indefinido. Por quê? A crase não é a junção da preposição, mas o artigo definido feminino a. Aí eu venho aqui e coloco mais um artigo indefinido, virou uma bagunça. Então, é um ou outro. Então, há uma cabine ou então a cabine, ok? Show de bola? Alternativa A vai gabaritar a questão. Assinale a alternativa que está de acordo com a concordância verbal determinada pela norma padrão. Gente, concordância verbal VUNESP, primeira coisa, identifique o verbo e faça a pergunta. O que não existia? Helicópteros, os helicópteros, sujeito no plural. Ah, mas está depois do verbo, não importa, saíram os meninos saíram. Então, você vai fazer a pergunta, o que não existia? Os helicópteros, então. Os helicópteros não existiam, que eu vou falar, correto? Então, já venho aqui e descarto a alternativa A. Pessoas conversando ao celular em ônibus e restaurantes é o que não faltam atualmente. Então, você já parou o vídeo, resolveu a questão? Você do nosso curso tem a questão lá em PDF? Eu quero ver se você vai gabaritar. Gostei bastante dessa questão. Pessoas conversando ao celular em ônibus e restaurantes é o que não faltam atualmente. E agora, o que eu vou fazer, hein? Primeiro ponto, vamos identificar aqui. Pessoas conversando ao celular em ônibus e restaurantes é o que não faltam. Primeiro ponto, o que não falta? Vamos circular aqui, como eu sempre faço. O que não falta, então, nós temos que pegar esse o aqui, nós podemos substituir pelo pronome demonstrativo aquilo. É aquilo que não falta. Este que aqui nós temos um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que retoma o termo anterior. Então, é aquilo. Aquilo não falta ou aquilo não faltam? Aquilo não, vou colocar aqui. Aquilo não falta. Aquilo singular, não é? Então, aqui está errada a alternativa B, ok? Então, pessoas conversando ao celular em ônibus e restaurantes é o que não falta atualmente. Pertenciam, primeira coisa que você vai fazer. O que pertencia? Faça a pergunta, vou circular o verbo aqui. O que pertencia? A esfera pública, as escolas, as ruas, a saúde, a livre opinião. Então, vamos colocar na ordem direta? Ordem direta. Suveca, sujeito, verbo, complemento. Então, as escolas, as ruas, a saúde e a livre opinião dos indivíduos pertenciam à esfera pública. Certinho, por quê? Aqui eu tenho um sujeito composto. E você já sabe, se tem o sujeito composto, o verbo estará no plural. Letra C de coração está correta. Uma importante tarefa constituíam. O que constituía? Uma tarefa, sujeito no singular, verbo no singular, ok? Podiam se caminhar à noite pelas ruas com tranquilidade e segurança. Primeiro ponto, tem o se, não é isso? Se eu tenho se, este se pode ser uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Vou explicar um pouquinho o que é um e o que é o outro. O correto é vende ou vendem-se casas. Olha o se aqui, o que eu disse? Quando aparecer o se, temos de saber partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, nós precisamos de saber. Trouxe aqui a explicação. O correto é vendem-se casas no plural. Por quê? Porque essa partícula, se ela é a passivadora do sujeito, sempre que você tiver o que as bancas mais cobram, verbo transitivo direto. Você tem o verbo transitivo direto, está acompanhado do se. Este se será uma partícula apassivadora. O que vai ocorrer? O verbo vai concordar com o sujeito paciente. É aquele sujeito que sofre a ação. Por quê? Esta frase ela está na voz passiva sintética. Vamos completar aqui, voz passiva
sintética, não é isso? Então, muito importante você compreender dessa forma aqui. Agora, se o sujeito está no plural, o verbo também irá para o plural. O correto é o quê? Casas, eu falo casas é vendidas? Não. Se eu colocar na voz passiva analítica, eu vou dizer casas são vendidas. Então, quando tiver um verbo transitivo direto ou um verbo, vou colocar aqui, ou um verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito. Olha o sujeito aqui, ó, casas. Sujeito, como eu disse. Então, o correto aqui ficou o quê? Vendem-se casas. Sujeito no plural, o verbo também no plural. E agora, necessita ou necessitam-se de empregados? Este verbo aqui, ele necessita de quê aqui? Você já consegue identificar o quê? A preposição. Se eu tenho um verbo acompanhado de preposição, então eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Vamos ver o que fala a regra. Necessita-se de empregados está correto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Este se aqui, ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Para que ele seja índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. O que as bancas mais cobram? Verbo transitivo indireto. Sempre que for um desses verbos, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, empregados aqui, mesmo esse substantivo estando no plural, não é sujeito. Aqui eu tenho um complemento, correto? Então, lembre-se disso. Verbo transitivo indireto, ele não vai para o plural. Se for verbo transitivo direto, ele irá para o plural. Então, agora que você já compreende quando é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Primeiro ponto, podia-se caminhar. Aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal. Locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal. Então, ele caminha à noite. Ok, aqui é um verbo intransitivo. Se eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Sujeito indeterminado. Quem podia caminhar à noite? Não sei. Então, índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre empregado na terceira pessoa do singular, correto? Conseguiu compreender aqui? Bem interessante esta questão também. Então, o correto aqui seria o quê? Podia-se caminhar à noite, ok? Até aqui tudo bem? Gabaritou? Errou esta questão? Deixe também nos comentários. Vamos ver o que você fez. Então, podia-se caminhar à noite pelas ruas com tranquilidade e segurança.